Talvez você ficasse surpreso em saber que grande parte dos moradores de rua se encontram nessa situação porque um dos fatores foi a falta de perdão. Seja deles para com a sua família, um dos seus familiares, ou seja dos seus familiares para com ele. Mas as pesquisas mostram que a grande maioria dos moradores que estão na rua, um dos fatores principais foi a falta de perdão. Não menos surpreso, talvez, você ficaria ao saber da quantidade de falta de perdão e rancor que existe dentro da própria igreja do Senhor Jesus Cristo. A quantidade de divórcios que existe por falta de perdão são assustadoramente grandes dentro e fora da igreja. Falar de perdão, então, em uma época briguenta, beligerante como a nossa, cheias e repleta de discussões políticas acaloradas, numa época como a nossa, se faz muito necessário falarmos sobre a importância do perdão. E é isso que eu gostaria aqui de falar, compartilhar com os irmãos essa noite e pedir para que vocês abram as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, leremos os versículos 21 a 35. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dia as contas com os servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 60 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa e seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: Por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que lhe pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiros dele, viram isso, ficaram muito tristes. Foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: Servo mau, eu perdoei sua imensa dívida porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim, também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Essa é uma história bem famosa, mas talvez não tão levada a sério quanto deveria. A história nos conta, na verdade, o relato bíblico nos conta que Pedro chegou para Jesus e, querendo às vezes até demonstrar toda a sua justiça, disse: Devo perdoar até 7 vezes, o número geralmente reconhecido como o número da perfeição, da completude. Talvez Pedro estivesse querendo receber até um elogio de seu Senhor, dizendo: Uau, 7 vezes, Pedro? Como você é um cara bom. E Jesus disse: Não 7, mas 70 vezes 7. Não é que Jesus estava querendo estabelecer ali um limite, mas
Jesus estava querendo dizer, é muito mais do que você pensa. É muito mais do que você está contabilizando. Se no mesmo dia alguém pecar contra você 70 vezes 7, é esse o número que você deve perdoar. E então Jesus vai e não apenas dá essa resposta, mas ele conta uma história. E é sobre essa história que eu queria trazer aqui 3 pontos para pensarmos essa noite. Na verdade, 3 respostas a 3 perguntas. E as perguntas são essas. Por que é tão importante o perdão ou perdoar? Por que é importante? Segundo, o que é perdoar de fato? O que envolve perdoar? Às vezes há uma grande dificuldade de a gente discernir o que de fato é perdão, se estamos perdoando ou não, se fomos perdoados ou não. Então, o que é perdão? Em terceiro lugar, como perdoar? Por que é tão importante? O que é perdão e como perdoar? Em primeiro lugar, então, por que perdão é importante? À luz desse texto, que a gente percebe quando Jesus conta a história de que tinha um senhor maior, e aí então tinha um servo desse senhor que devia uma quantidade impagável, devia 60 milhões de moedas, uma quantia absolutamente impagável. Mesmo ele tendo dito, tenha paciência, eu vou te pagar tudo, o Senhor, sabendo que ele não ia pagar nada, o Senhor tem misericórdia e concede a dívida para aquele servo. Já o seu companheiro, que devia a esse servo apenas 100 moedas, ele agarrou pelo pescoço, não teve misericórdia, a mesma que ele tinha acabado de receber, e ele mandou para a prisão até pagar toda a dívida. Seus companheiros viram isso, ouviram, ficaram frustrados, contaram para aquele senhor maior, e então esse senhor maior traz aquele servo à sua presença, e então ele manda para a prisão até que fosse paga toda a dívida, que seria uma dívida impagável. E aí Jesus, de uma maneira muito curiosa, termina dizendo assim, o Pai do céu fará com vocês, se vocês não perdoarem uns aos outros. Uma história meio pesada, né? Não dá para a gente minimizar o que o texto bíblico está dizendo. É isso mesmo que está dizendo. Se vocês agirem assim, é assim que o Pai agirá com vocês. A gente vai lidar com a problemática que essa questão nos levanta. Mas o ponto é, por que falar sobre isso é importante? Por que perdão é tão importante para Jesus ter contado uma história como essa e para Jesus ter respondido 70 vezes 7 para Pedro? Bom, a maior importância de falarmos sobre perdão, ou porque Jesus tratou esse tema tão a sério, é porque o perdão é o verdadeiro e maior, talvez, sinal de que nós fomos perdoados. A maneira como nós perdoamos é o maior sinal de que nós fomos perdoados. O Senhor que perdoou a dívida impagável estava dizendo, em outras palavras, ao seu servo que não perdoou o seguinte: o fato de você não abrir seu coração em misericórdia para o seu servo, que devia bem menos, prova que você nunca realmente abriu seu coração e nunca entendeu o perdão que eu estava oferecendo. É isso que, em outras palavras, aquele senhor estava fazendo. Ele estava dizendo, você, meu servo, você nunca recebeu de fato o meu perdão. Você nunca compreendeu, você nunca abriu o seu coração para ele. Porque pense de uma forma, aquele senhor já tinha perdoado. Aquele senhor já tinha perdoado. Mas depois de que o senhor viu o que estava acontecendo, o senhor entendeu que, na verdade, aquele servo nunca tinha aceitado o seu perdão, porque não é possível ser perdoado nessa quantia e alguém que deve uma quantia infinitamente menor não ter misericórdia e compaixão. Então ele diz, você nunca recebeu de fato a minha misericórdia. E a prova disso é porque você não abriu seu coração em misericórdia a um servo seu. O que Jesus estava dizendo era que não há absolutamente nenhuma maneira melhor de saber se você tem ou não um relacionamento real com Deus, com base na graça, se você perdoa. É uma das melhores coisas para você olhar
quando quer saber se você de fato tem um relacionamento com Deus por meio da graça? Qual a sua disponibilidade para o perdão? Qual o seu interesse em perdoar aqueles que te ofendem? Não estou dizendo que perdoamos para ser perdoados. O texto também não está dizendo isso. Mas que perdoamos porque fomos perdoados. Não é a fruta que dá vida à árvore, mas a fruta revela que a árvore tem vida. Esse é o grande ensinamento da passagem. Nós não podemos achar que, de alguma forma, compramos o nosso perdão com Deus quando nós perdoamos. De forma alguma. Isso não seria possível. Mas o que o texto revela é que essa fruta, chamada perdão, revela que uma árvore tem vida. Se você acredita no Evangelho, mas ainda assim guarda rancor, no mínimo, isso mostra que você está bloqueando o efeito real do Evangelho em sua vida, no mínimo. Ou você está sendo enganado. Ou talvez, de fato, não acredite mesmo no Evangelho. Pode até dizer que acredita, pode até dizer que é um verdadeiro cristão, mas de fato não é coisa alguma. É bem sério o que o texto fala. Porque quando você fica com raiva, quando eu e você ficamos com raiva de alguém, quando nós guardamos rancor de alguém, quando nós nos recusamos a perdoar alguém, isso faz que nós nos sintamos tão justos. Tão justos. Afinal de contas, esse é o argumento que nós usamos para não perdoar. Essa pessoa não merece o meu perdão. E nós nos sentimos justos o suficiente. Tão confiantes em nossas próprias boas obras, tão confiantes em nosso próprio desempenho. Muitas vezes nós não perdoamos e ainda justificamos isso dizendo: eu nunca fiz isso com você. Eu nunca levantei a voz para você, por que você está fazendo isso comigo? Eu não perdoo. Eu não sou trouxa. Portanto, a importância do assunto não é só porque há uma necessidade muito grande de perdão em toda a história, mas inclusive em nossos dias. Mas também porque Jesus está contando essa história para dizer: a maneira como vocês perdoam, o fato de vocês perdoarem, é o maior sinal de que de fato vocês compreenderam o perdão que receberam em Cristo, ou nele mesmo. Por isso, a importância do perdão. Em segundo lugar, mas o que é perdoar? Ok. O versículo 27, para mim, é o versículo central dessa história, da narrativa que Jesus conta, portanto, o versículo central dessa perícope, desse texto. O versículo 27 diz, na versão que lemos: o Senhor teve compaixão daquele servo, o Senhor soltou aquele servo, e o Senhor perdoou-lhe a dívida. O Senhor fez 3 coisas. Na versão revista atualizada, diz: o Senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. 3 coisas. E eu quero falar que essas 3 coisas é o que definem perdoar. Perdoar, então, envolve esses 3 elementos, esses 3 verbos. Eu quero falar sobre eles. O primeiro deles, compaixão. Aquele Senhor compadeceu-se. E ter compaixão na Bíblia de alguém que o prejudicou significa que você deliberadamente faz o trabalho interno de se lembrar do quanto você tem em comum com aquela pessoa que te ofendeu. Isso é compaixão. Você se coloca no lugar dela e tem empatia. Você simpatiza com ela. Isso significa que é como se você estivesse colocando o seu coração na pessoa de alguma forma. Colocando o seu coração no corpo da pessoa. E você sente como ela sente. Esse não é o tipo de coisa que o nosso coração deseja naturalmente. Nosso coração não tem naturalmente uma inclinação para se colocar no lugar do outro, para simpatizar com aquele que pecou contra você, que te ofendeu, que te machucou. Seu coração, na verdade, quer acentuar as diferenças entre você e a pessoa. Mas de acordo com o texto,
O que você realmente deve fazer se quiser evitar a prisão da raiva, do ressentimento e da amargura é se identificar. Ter compaixão quanto puder. É dizer, eu sou essencialmente parecido com essa pessoa que me ofendeu. E na verdade eu tenho dívidas muito maiores que essa pessoa tem comigo, eu tenho dívidas muito maiores com outros e com o Senhor. Falando sobre dívidas muito maiores, vocês percebem a correlação das quantias aqui na história que Jesus conta? Um devia 60 milhões de moedas, o que talvez equivaleria em nossa época a centenas de bilhões de dólares. Uma quantia absolutamente impagável. Já o outro devia 100 moedas. 100 moedas de prata, que valeria a 100 dias de trabalho de um trabalhador comum. Era alguma quantia pagável, totalmente pagável. Isso significa que temos, de fato, uma dívida muito maior com o nosso Senhor do que a dívida do que as pessoas ao nosso redor têm conosco. Por mais que ela tenha nos ofendido, por mais que ela tenha nos machucado, a nossa dívida com o nosso Senhor é muito, infinitamente maior e infinitamente impagável. E saber disso, saber que temos uma dívida muito maior com Deus, nos impede de fazer caricaturas de quem erra contra nós. O que é uma caricatura? Certamente você já viu uma. Jornais, revistas, em qualquer lugar. É quando alguém pega uma característica de uma pessoa, seja um nariz grande, uma orelha grande, e amplia isso. E maximiza isso. Seja para tirar sarro ou para qualquer outra coisa, maximiza. Talvez, e geralmente, por conta da nossa maldade, geralmente uma característica não muito desejável. Ele pega o ponto fraco e amplia. Eu nunca vi uma caricatura que pega um ponto forte e amplia. Geralmente é um ponto fraco, geralmente é um defeito. É isso que caricaturistas fazem. Eles exageram características. É isso que nós fazemos quando temos raiva de alguém. Nós dizemos coisas como: ela é apenas uma mentirosa. Mas se é você que mentiu, e alguém pergunta para você: ué, mas você não mentiu? É, mas veja bem. Olha a situação. Eu tive medo. Se você estivesse no meu lugar, você faria o mesmo. Isso não me define. Foi só uma mentirinha. Foi uma vez só. Mas quando é o outro, a gente diz: é apenas um mentiroso. Nós dizemos tantas outras coisas sobre as pessoas, definindo as pessoas por um erro que elas cometeram, porque nós tendemos a exagerar, maximizar. É isso que nós fazemos quando estamos com raiva. Nós caricaturizamos as pessoas. Nós não nos identificamos com elas. Nós não pensamos que a nossa tendência seria fazer o mesmo, ou talvez fazer pior. Nós sempre pensamos o melhor de nós mesmos, mas sempre o pior do outro. Um dos escritos de Miroslav Volf, um grande filósofo, ele disse o seguinte, abre aspas: fracasso em perdoar porque eu excluo o meu inimigo da comunidade dos humanos, assim como eu me excluo da comunidade dos pecadores. Percebe o que ele está dizendo? Fracasso em perdoar porque eu excluo o meu inimigo da comunidade dos humanos, assim como eu me excluo da comunidade dos pecadores. O que é a falta de perdão, senão a falta de compaixão, de identificação com aquele que pecou contra mim? Portanto, você tem que parar de caricaturizar alguém para você conseguir perdoar alguém. Você deve se compadecer, você deve se identificar, ou você estará preso, assim como aquele servo da história que Jesus contou, mas numa prisão da raiva, numa prisão do rancor
e numa prisão pior ainda, da justiça própria. Portanto, perdoar significa identificar-se, compadecer-se, se colocar no lugar do outro. Em segundo lugar, o texto não diz apenas que aquele senhor teve compaixão, não apenas o texto diz que aquele senhor se identificou com o seu servo, mas o Senhor também perdoou-lhe a dívida. Essa expressão pode ser traduzida tranquilamente como cancelou a dívida. Mas o que significa cancelar a dívida aqui? Significa que aquele rei, aquele senhor, na verdade, ele absorveu a dívida daquele servo. Significa dizer que aquele senhor mesmo pagou a dívida. Isso é perdão. Ele não simplesmente diz, olha, vamos fingir que nada aconteceu. Está aqui 60 milhões de moedas na minha conta, está aqui 60 milhões de moedas na sua, todo mundo saiu ganhando, win-win, beleza, vencemos. Não. Para aquele senhor ter cancelado a dívida, significava dizer que os 60 milhões de rombo na minha conta bancária é uma dívida minha agora. Nunca ninguém vai me pagar. Eu nunca vou ter esse dinheiro de volta. A dívida é minha, por isso eu posso cancelar a sua. Bom, mas como isso funciona se nós não estamos falando de dinheiro? Já que perdoar também, além de identificação, significa cancelar a dívida, mas quando alguém me ofendeu, não é sobre questão monetária que eu preciso perdoar. Ok, se eu perdoo uma questão monetária, parece mais lógico que eu estou cancelando a dívida. Mas e se você perdeu a reputação por causa de alguém? E quando alguém realmente te fez mal? Sempre há uma perda. Se você perdeu a reputação ou você perdeu alguma oportunidade que não tinha e talvez nunca vai ter novamente, existe uma dívida real aí. Não é uma dívida monetária, mas é uma dívida. Você sente isso e sente que a pessoa deve a você. A pessoa te ofendeu, a pessoa acabou com alguma oportunidade que você teria. E o que você pode fazer diante dessa situação? Duas coisas. A primeira delas, que é errada. Você pode fazer a pessoa pagar. Você pode tentar machucar a pessoa. Você pode fofocar sobre ela, acabar com a imagem dela. Você pode caluniar, sempre sob o disfarce de, olha, eu só quero te avisar sobre essa pessoa. Eu só quero te alertar. Isso é muito comum quando, principalmente eu experimento isso, quando você vai para uma igreja e alguns irmãos muito bem intencionados querem alertar o pastor. Pastor, olha, não quero fofocar, mas eu só quero te alertar sobre determinados irmãos da igreja, pastor. Só para te ajudar. Você pode acabar com a reputação da pessoa, fazê-la sofrer. Você pode acabar com a amizade da pessoa que te ofendeu, ou apenas tentá-la fazer se sentir horrível por ter cometido aquilo que ela cometeu contra você. Ou pelo menos no seu coração, torcer para que ela tenha uma vida extremamente ruim e miserável. E se alegrar toda vez que algo der errado na vida dela. Dizendo, bem feito. Não foi isso que você fez comigo? Agora aí, toma o seu próprio veneno. Encontramos uma alegria demoníaca nisso. E se a pessoa sofre o suficiente, seja por você ter causado esse sofrimento, ou por um terceiro ter causado o sofrimento, então você começa a sentir que, ok, talvez a pessoa já pagou a dívida. Essa é a lógica que às vezes a gente usa. Ai, não, mas aconteceu tanta desgraça na vida da pessoa, tudo bem, agora ela já pagou. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Fazer isso, na verdade, te torna muito mais parecido com Satanás do que com Jesus. Mas qual a alternativa? Qual a alternativa a alguém que te ofende? Não monetariamente falando. A alternativa é você paga. Mas o que eu quero dizer com você paga? Perdão significa abrir mão do direito de buscar ou exigir o reembolso de quem o prejudicou. Perdão é uma decisão repetida de absorver o ônus
de absorver o custo, de absorver a dívida, ao invés de buscar vingança. E enquanto a gente não entende isso, a gente fica esperando que de repente o perdão caia do céu e então seja uma situação em que todos ganham. Eu tenho 60 milhões na minha conta, você tem 60 milhões na sua, todo mundo sai ganhando, ninguém precisou assumir dívida nenhuma, vá em paz, meu querido. Mas perdão significa que alguém tem que pagar. E o que Jesus está nos ensinando é que quem deve pagar é aquele que perdoa. Perdão significa abrir mão do direito, do reembolso e assumir a dívida. Perdão e misericórdia devem essencialmente ser gratuitos e imerecidos para quem cometeu o mal. Essa ideia nossa de que não, tal fulano não merece o meu perdão é ridícula. Porque se alguém precisasse merecer o perdão, não seria perdão, seria salário. Salário a gente merece, a gente trabalhou e a gente ganha. Mas perdão pressupõe que não se merece. Se o ofensor precisa fazer alguma coisa para merecer misericórdia, então já não se trata mais de misericórdia. O perdão sempre tem um custo para aquele que oferece. O perdão é uma forma de sofrimento. E tem que ser. E se a gente não entende isso, a gente está inapto a perdoar. Não pense você que o perdão é uma coisa gostosinha que acontece. Perdão significa assumir a ofensa do outro, assumir a dívida que o outro tem contra você. Mas por que o sofrimento, ou o perdão, envolve uma forma de sofrimento? Porque você está pagando a dívida em vez de obrigar a pessoa a pagar. E todo perdão envolve isso. Por mais que não seja fácil, por mais que não seja gostosinho no momento, o resultado disso é muito maravilhoso. Como resultado dessa decisão de cancelar a dívida, o seu coração vai amolecendo, ao invés de endurecer. E você vai escapar da prisão da raiva, do ressentimento, da amargura e da justiça própria. Eu costumo dizer que a amargura é um copo de veneno que você toma, mas você espera que o outro morra. Mas se você perdoar, eventualmente a raiva vai diminuir e você vai sentir o perdão. De acordo com a Bíblia, então, você primeiro perdoa antes de sentir os sentimentos do perdão. Eu sei que você provavelmente sempre pensou, bem, eu tenho que sentir antes de perdoar, senão eu estou sendo hipócrita. Eu tenho que começar a me sentir menos irado, com menos raiva, antes de começar a perdoar. Não! Se você esperar sentir antes de perdoar, você nunca vai fazer. Você ainda estará na prisão da raiva e do ressentimento. Portanto, perdoar significa se identificar. E depois, perdoar significa cancelar a dívida. E para cancelar a dívida significa que você paga. Você aceita a ofensa. Você aceita o sofrimento. Mas em terceiro lugar, versículo 27 diz, o Senhor teve compaixão, o Senhor cancelou ou perdoou a dívida, mas o Senhor também soltou. O Senhor deixou ele sair livre. As pessoas costumam dizer, eu não posso perdoar, eu tenho que buscar justiça. Chega a ser cômico, mas experimenta colocar um desses telejornais da televisão que passam essas notícias terríveis, né? Só notícia ruim. E aí, geralmente, eles entrevistam as pessoas que sofreram algum abuso, ou algum roubo, ou qualquer coisa nesse sentido, e a pessoa diz assim, olha, eu não quero nada, sabe? Eu só quero justiça. Eu só quero que a justiça seja feita. Eu perdoo tranquilamente. Eu só quero que a justiça seja feita. Quando você não perdoa, e não perdoando, vai buscar a justiça, mesmo que você diga, olha, eu estou fazendo isso, não por minha causa, estou fazendo isso por causa das pessoas. Tem outras pessoas que sofreriam na mão desse... E aí, a gente diz alguma coisa. Na verdade, eu estou fazendo isso, não por minha causa, mas para o bem da pessoa que me ofendeu. Por isso eu estou buscando justiça. Ou talvez eu estou buscando justiça
nem pelas pessoas e nem pela pessoa que me ofendeu, mas por causa de Deus. Na verdade, você, se não perdoa, está fazendo isso apenas e tão somente para o seu próprio bem. Você não estará realmente tentando fazê-la acordar, como a gente diz. Você está tentando fazê-la sofrer e pagar. E muitas vezes essa mentira que a gente conta para nós mesmos, nós contamos para nos sentir mais confortáveis em nossa raiva, em nosso rancor, em nossa amargura e em nossa falta de perdão. Somente quando você realmente perdoou aquela pessoa, você realmente chegou num lugar de boa vontade para com ela, você se identificou com ela, você realmente se preocupa com aquela pessoa que te ofendeu, somente aí você está qualificado para buscar justiça. Perceberam? Não estou falando que nós devemos dar a mínima para a justiça, mas somente quando alcançarmos esse nível de perdão, esse nível de compaixão, esse nível de identificação, esse nível de boa vontade para quem nos ofendeu e nos preocuparmos o suficiente com aquela pessoa, aí estaremos no nível adequado para buscarmos justiça. Até lá, você não está qualificado. Deixe outra pessoa fazer justiça, não você. Primeiro, identifique-se com a pessoa. Depois, cancele a dívida. E então, somente então, busque justiça. Mas e o sentimento de impunidade? Talvez é o que está passando na sua cabeça. E o sentimento de que essa pessoa que cometeu algo terrível contra mim está saindo ilesa. Inclusive, exatamente como aquele servo que devia 60 milhões de moedas. Eu fico pensando, o que esse cara gastou com 60 milhões que pegou emprestado? O que esse cara fez? O cara obviamente não merecia o perdão. Obviamente não. Mas ninguém merece perdão. Mas e o sentimento de impunidade? E o rombo que vai ficar na minha conta bancária? E o sofrimento, e a má reputação, e a falta de oportunidades que eu vou ter por causa de fulano que fez tal coisa contra mim? E esse sentimento de que a injustiça está reinando? Bom, deixa eu te falar duas coisas aqui. A primeira delas, só existem dois tipos de pessoas no universo. Pessoas que tiveram seus pecados perdoados em Jesus. E pessoas que não tiveram e pagarão por eles. Dois tipos de pessoas, só. Pessoas que a sua dívida foi paga por Jesus na cruz. E pessoas que passaram a eternidade pagando uma dívida impagável. Como se lida com impunidade? Da seguinte maneira. A pessoa que pecou contra você é um cristão? Se sim, na tentativa de você fazer a pessoa pagar, você está dizendo na cara de Jesus, aquilo que você fez na cruz não foi o suficiente. Aquilo que o Senhor fez na cruz não pagou a fofoca que o meu irmão fez contra mim. E eu vou fazê-lo pagar. O seu sangue não pagou. O seu sangue não foi suficiente. Para mim é um absurdo ele ter fofocado contra mim. Eu vou fazê-lo pagar. É isso que você está dizendo quando não perdoa um irmão. Portanto, cancelar a dívida, deixar que a pessoa saia impune, não significa impunidade. Apenas significa que outro pagou o preço que essa pessoa deveria pagar. O pecado dela foi punido sim, mas foi punido em Jesus Cristo naquela cruz. E toda vez que a gente quer fazer pagar de novo, a gente está jogando o evangelho na lata do lixo. Mas existe o segundo tipo de pessoa. A pessoa que não foi salva por Jesus Cristo e você não sabe quem é. Porque até o último segundo de vida, a pessoa pode se render a Jesus Cristo. Mas ainda que soubéssemos quem são os que não serão perdoados por Jesus e passarão a eternidade pagando uma dívida impagável, ainda que soubéssemos, essa pessoa vai prestar contas para o único Senhor a quem ela deve prestar contas. Por toda a eternidade. Eu e você não somos chamados a fazer as pessoas pagarem para nós.
Nós não somos chamados a fazer justiça própria com as nossas mãos. Não somos chamados a isso. Quando tentamos fazer isso, duvidamos do nosso Rei e Senhor e Juiz de todo o universo. Nós estamos dizendo, Deus, o Senhor talvez não seja tão justo assim. Eu preciso fazer a minha justiça. Talvez o Senhor não aplique a justiça como eu vou aplicar. Então, Deus, segura a tua onda, deixa eu fazer o meu papel. Percebe que não perdoar cristãos e não perdoar não cristãos é sempre uma ofensa contra Deus? Seja com Jesus Cristo que morreu na cruz, ou seja com o Deus que é juiz de todo mundo. Percebe? A falta de perdão é mais do que simplesmente um pecado dos nossos relacionamentos interpessoais. A falta de perdão é um cuspe na cara de Deus. Seja como Salvador, seja como juiz. Estamos dizendo, o Senhor não fez direito, ou o Senhor não fará direito. Eu preciso fazer com as minhas mãos. Mas por último, como perdoar? Porque talvez os irmãos já perceberam que perdoar não é fácil. Seja pela sua experiência, ou seja pela descrição do que significa perdoar. Se identificar, ter compaixão de quem pisou no meu calo, de quem propositalmente queria e intentou o meu mal, cancelar a dívida, deixar a pessoa ir embora, não para o inferno, é ir embora aqui do seu tribunal, deixar a pessoa sair livre, sem as consequências que eu queria colocar sobre ela. Ao menos que você nunca tenha tido uma situação em que alguém feriu gravemente, então você sabe que perdoar não é fácil. Mas então como perdoar? Na cruz, Jesus Cristo se identificou com você. O coração dele estava com o seu. Nas palavras de Jesus, Jesus olhava para aquelas pessoas que estavam crucificando e tinha misericórdia delas. Pai, perdoa-lhes, elas nem sabem o que fazem. Se Cristo conseguiu ter compaixão, alguém tão absolutamente diferente no sentido de santidade, no sentido de pureza do que aquelas pessoas, se ele conseguiu ter compaixão, quanto nós não deveríamos? Se você vir Cristo fazendo isso por você e entender como ele cancelou a sua dívida, a custo do seu reinado, a custo da sua vida, se você conseguir enxergar como ele se identificou na cruz com você, para pagar, para morrer, se você perceber que ele fez tudo o que ele fez para fazer justiça no mundo, se você vir como ele morreu por você, para que ele pudesse destruir o mal sem ter que destruir você e eu. Já pensou nisso? O que Cristo fez naquela cruz, ele fez para que ele pudesse destruir o mal sem ter que destruir o mal junto conosco. O nós junto com o mal. Quando você perceber isso, então você será capaz de perdoar. Veja, são as mesmas três coisas que aparecem no texto. Jesus teve compaixão. Se identificou conosco de tal maneira que ele era Deus e se fez homem para identificar. Ele é alguém que cancelou a nossa dívida. Mas não cancelou dizendo, olha, vamos fazer o seguinte, vamos fingir que nada aconteceu. A dívida foi embora, sumiu. Tem 60 milhões na sua conta, tem 60 milhões na minha. Não. Ele pagou. Para perdoar, exige que alguém pague. Ele pagou a dívida que era nossa. E ele nos deixou livres. Não é isso que Paulo a gente viu lá em Romanos capítulo 8? Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. E Jesus diz, é assim que vocês devem perdoar. Quando você vir isso, quando você perceber isso, quando você receber isso, então você será capaz de fazer isso com outras pessoas. Perdoar é um privilégio e uma oportunidade de se parecer um pouco mais com Jesus. De imitá-lo. Mas só podemos imitá-lo na medida que recebermos o seu perdão.
Você foi perdoado de uma dívida infinita para que cada momento da sua vida seja apenas um presente da graça. Deixa eu fazer algumas aplicações para você. A primeira delas, perdoe sempre imediatamente as coisas pequenas do dia a dia. Sabe por que eu falo isso? Porque a gente tem uma tendência de se preocupar apenas com as grandes. Apenas se alguém fizer alguma coisa muito ruim contra mim. Nesses momentos a gente lembra, poxa, eu teria que perdoar. É difícil, mas eu teria. Mas a gente esquece que as pessoas estão errando conosco o tempo todo durante o dia. E nós também errando, mas eu estou falando aqui no sentido de perdoar. Logo, as pessoas estão errando, só que nas pequenas coisinhas a gente nem se lembra que é necessário o perdão. A gente fica tão preocupado com as grandes, que as pequenas coisinhas a gente simplesmente vai deixando acumular. Existem dezenas de pequenas situações diárias que deveríamos estar perdoando, mas nós nem estamos conscientes delas. Mas isso vai apodrecendo o nosso coração. Isso vai nos deixando cada vez mais aprisionados pela raiva, pelo rancor. É assim que casamentos são desfeitos. Talvez não tenha tido nenhuma grande coisa que acabou com o casamento, mas uma série de coisinhas acumuladas, ano após ano, dia após dia, fez que o casamento se tornasse insustentável para as pessoas. A necessidade de perdoarmos o tempo todo, os menores erros do dia a dia. Em segundo lugar, nós não deveríamos, principalmente casados, tolerar essas fases de silêncio ou de frieza nos relacionamentos. Seja de casamento, ou seja de pai e filho, seja de mãe e filha, ou relacionamentos dentro da igreja. Nós não deveríamos tolerar esses momentos de silêncio e frieza, porque eles nada mais são do que falta momentânea de perdão. É isso que uma frieza significa. É isso que um silêncio significa. É falta temporária de perdão. Logo, você está em pecado ao fazer isso. Terceiro lugar, perdoar é sempre melhora de relacionamento. Talvez esse seja um dos pontos mais radicais e mais difíceis de as pessoas entenderem. Esse negócio de eu perdoo, mas não sou trouxa. Esse negócio de eu perdoo, mas não esqueço. Isso não tem nada a ver com o perdão bíblico. Absolutamente nada. Por acaso você ouve em alguma página das Escrituras Deus falando isso para você? Eu perdoo, mas não sou trouxa, eu perdoo, mas não esqueço? Ou a Bíblia fala que Deus leva a sua culpa até o mais profundo dos oceanos, num lugar absolutamente inacessível. É assim que a gente deve perdoar um ao outro. Perdoar é sempre melhorar o relacionamento. O nosso relacionamento com Deus é muito mais intenso agora do que antes do pecado. Pelo fato de ter Cristo nos perdoado, nós somos chamados a um relacionamento mais íntimo e mais profundo com Ele. E se é assim que Deus nos perdoa, e se é assim que Deus nos manda perdoar, como a gente pode justificar que eu perdoei alguém, mas eu quero distância? Qual é a base bíblica que a gente usa para perdão assim? Não existe. Perdão é sempre melhorar o relacionamento, sempre. Em quarto lugar, se o seu irmão ou seu cônjuge precisa ser perdoado sempre, até 70 vezes 7 no mesmo dia, número, na verdade, que expõe o infinito. Então significa que o seu irmão não é o seu inimigo. Por favor, atente-se a esse ponto. É a última aplicação. O seu irmão não é o seu inimigo, mas sim o pecado que está no coração dele. Portanto, se isso é verdade, nós devemos dar as mãos e lutar juntos contra o verdadeiro inimigo, o pecado. É isso que a gente deve fazer. Agora, por conta da ira, por conta do ressentimento, por conta do rancor, por conta da falta de perdão, o que a gente faz é a gente tá pronto para briga. A gente fica se golpeando, se socando. A gente fica retribuindo mal um para o outro, brigando como se o outro fosse o inimigo. O outro, aquele que pensa diferente de mim, aquele que me ofendeu, aquele que pisou no meu pé. Enquanto, na verdade, deveríamos somar esforços
para lutar juntos contra o verdadeiro inimigo chamado pecado, nós colocamos o outro como o alvo a ser destruído. E ao invés de matar o pecado, a gente continua alimentando o pecado. Bom, então, hoje à noite nós vimos que o perdão é importante porque ele é um sinal de que fomos perdoados. A gente viu que perdoar envolve ter compaixão, se identificar, envolve cancelar a dívida e envolve deixar a pessoa ir livre, libertar, melhorar o relacionamento. E como perdoar? Somente nos apropriando do perdão que recebemos em Cristo. Eu quero terminar essa mensagem com um testemunho muito famoso de uma mulher chamada Corrie ten Boom. E essa mulher escreve o seguinte testemunho, abre aspas, eu vou lê-lo. Foi numa igreja em Munique, onde eu estava pregando em 1947, que de repente o vislumbrei. Um homem calvo, troncudo, vestido um sobretudo cinza com um chapéu de feltro marrom entre as duas mãos. Num instante, estava enxergando o sobretudo e o chapéu marrom. No instante seguinte, o uniforme azul, o cap estampado com a caveira e as duas tíbias cruzadas, o rosto malicioso, lascivo e debochado. Minhas lembranças do campo de concentração voltaram com rapidez e impacto. A sala enorme com as severas luminárias no teto, a pilha patética de vestidos e sapatos no centro, a vergonha de ter de passar nua diante desse homem. Pude ver o vulto frágil da minha irmã à minha frente, costelas quase furando o fino pergaminho da sua pele. Betsy, minha irmã, e eu havíamos sido presas por termos escondido judeus na nossa casa por ocasião da ocupação nazista da Holanda durante a Segunda Guerra. Esse homem fora um dos guardas no campo de concentração em Ravensbrück, para onde fomos enviadas. Agora, ele estava diante de mim, mão estendida, dizendo, que bela mensagem, que bom saber, como você disse, que nossos pecados estão todos no fundo do mar. Pela primeira vez, desde a minha soltura, eu estava frente a frente com um dos meus algozes. O meu sangue parecia ter congelado. Então aquele homem disse, você mencionou Ravensbrück na sua palestra. Eu fui um guarda lá. Mas eu, depois disso, me tornei um cristão. Eu sei que Deus me perdoou pelas coisas cruéis que eu cometi lá. Mas eu gostaria de ouvir isso da sua boca também. Com a mão estendida outra vez, ele disse, você me perdoa? Então eu fiquei paralisada. Eu não podia fazer isso. Minha irmã morrera naquele lugar. Será que ele podia pagar a morte terrível e prolongada simplesmente porque pedia perdão para mim? Eu achava que já tinha perdoado a todos. Eu pregava sobre isso por toda parte. Eu, o grande exemplo de perdão, não conseguia perdoar quando encarava meu ofensor em carne e osso na minha frente. Não podem ter passado mais do que alguns segundos. Ele, em pé, com a mão estendida, mas para mim, parecia uma batalha de horas, enquanto eu enfrentava a coisa mais difícil que tive que fazer em toda a minha vida. Mas eu não tinha opção. Eu sabia disso. A mensagem do perdão de Deus possui um pré-requisito, que perdoemos a todos que nos feriram. Jesus disse em Mateus 6, versículo 15, se não perdoardes aos homens, afirmou Jesus, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ainda assim, lá estava eu com o coração dominado por frieza. Entretanto, perdoar é um ato da vontade, e a vontade pode funcionar indiferentemente da temperatura do coração. Então eu orei silenciosamente, Jesus, ajuda-me. Eu posso levantar a minha mão, pelo menos isso eu posso fazer, dá-me o sentimento depois. E então, sentindo-me como um robô, coloquei minha mão mecanicamente na mão que me estava estendida. E enquanto eu fiz, algo incrível aconteceu.
Uma corrente começou no meu ombro, correu pelo meu braço e saltou para as minhas mãos unidas. Em seguida, esse calor restaurador parecia inundar todo o meu ser, trazendo lágrimas aos meus olhos. E eu disse: eu te perdoo, meu irmão, com todo o meu coração. Por um longo instante, seguramos a mão um do outro, o ex-guarda e a ex-prisioneira. Posso dizer que nunca experimentei o amor de Deus de forma tão intensa como naquele momento.